substância imóvel em si mesma, ao qual o movimento se acrescentaria como um acidente. A duração é o próprio ato. A duração é o movimento que se faz na medida em que se faz, e não a trajetória que representa um movimento já feito. Para Bergson, os famosos paradoxos de Zenão se apoiavam sobre a confusão dessas duas ordens de coisas distintas, ou seja, sobre a confusão do movimento real e indivisível que se faz continuamente enquanto se faz e da representação espacial de um movimento já feito, cuja trajetória, esta sim, seria infinitamente indivisível. Um terceiro aspecto, como nós vimos, duração é memória. Pois, se nossa existência psicológica, se nossa realidade interior é um fluxo contínuo e ininterrupto de estados heterogêneos que se interpenetram, então não pode haver descontinuidade entre o passado e o presente. Nesse sentido, o passado, segundo Bergson, não é um presente que já passou e que ficaria armazenado como lembrança em algum lugar do cérebro. O passado, diz Bergson, cresce sem cessar e ininterruptamente, e assim ele se conserva a si mesmo, por si mesmo, automaticamente. Além disso, se o passado não é a lembrança de uma coisa que se forma enquanto tal após a percepção dessa coisa, então a lembrança é contemporânea da percepção. Como diz Bergson, o presente, em seu incessante afloramento, se desdobra ao mesmo tempo em dois jatos simétricos. Um desses jatos cai rumo ao passado, na forma de lembrança. O outro se lança ao futuro, na forma de percepção. Mas percepção e lembrança, embora contemporâneas, diferem entre si. Para Bergson, ao contrário do que é afirmado de acordo com uma longa tradição, a lembrança não é uma percepção enfraquecida. Quarto aspecto, a duração se identifica com a própria evolução da vida, entendida como um elan vital, como uma espécie de impulso ou de corrente de vida que, ao atravessar a matéria de geração em geração, dividiu-se, explodindo como uma granada, cujos fragmentos explodiram por sua vez, formando as diversas espécies e indivíduos. Nesse sentido, a duração é vida, processo de diferenciação, evolução criadora. Por fim, quinto aspecto, como vimos, para Bergson, é a própria substância da realidade que é duração. Mesmo a matéria, que consideramos inerte, que percebemos como algo definido, estático e imutável, é, na verdade, tal como a física moderna nos mostra, vibração, oscilação, ou seja, movimento e mudança, numa palavra, duração. É a mobilidade ou a mudança pura, é a duração que se revela como a própria substância da realidade. Uma existência cuja essência consiste em mudar, em crescer, em amadurecer, em criar-se a si própria indefinidamente, um jorrar de imprevisível novidade, como diz Bergson, que, ao mesmo tempo, se conserva inteiro com o passado na medida em que se faz continuamente. Se encontramos extremas dificuldades em conceber a realidade dessa maneira, como mudança ou como mobilidade pura, que é criação incessante do novo, é porque nossa inteligência, segundo Bergson, voltada sempre para a ação sobre as coisas exteriores, nos acostumou à terra firme, nos habituou a considerar como concebível apenas aquilo que não muda. Apreender a duração demanda, portanto, um esforço intenso, uma nova maneira de pensar, um novo método filosófico. É isso que iremos abordar na aula de hoje e que corresponde à unidade 3 de nossa disciplina. Então vamos lá. Segundo o que nos ensina Bergson, em seu texto Manifesto Introdução à Metafísica,
as diversas filosofias, apesar de suas diferenças, distinguem, via de regra, basicamente duas maneiras bem diferentes de se conhecer uma coisa. De um lado, um conhecimento que se faz por análise, que se detém no relativo, ou seja, que nos mantém exteriores ao que se propõe conhecer, que depende do nosso ponto de vista e dos símbolos através dos quais nos exprimimos. De outro lado, um conhecimento por intuição, que atinge o absoluto, que nos faz entrar na coisa e que, portanto, não depende de nenhum ponto de vista e não se apoia em nenhum símbolo. Um bom exemplo disso são as duas formas de conhecimento de um suposto personagem de um romance que estamos lendo. Por um lado, podemos conhecê-lo do exterior, de fora ou analiticamente, através das descrições que o romancista nos faz dele. Mas, por outro lado, nós podemos conhecê-lo de dentro, em seu interior, ou intuitivamente, quando nos simpatizamos com o próprio personagem, quando coincidimos com ele. Servindo-se ainda de uma outra analogia para distinguir essas duas formas de conhecimento, Bergson nos mostra que, por maior que seja o número de fotografias que vemos de uma cidade, por mais variados que sejam os ângulos em que foram tomadas, o conhecimento que temos dela é radicalmente distinto daquele que obtemos quando passeamos sobre essa mesma cidade. Tudo isso para nos ensinar que a duração, em seus diversos aspectos, somente nos pode ser dada através do que Bergson chama de intuição. Nesse sentido, a intuição é uma espécie de simpatia através da qual nos colocamos no interior de um objeto e coincidimos com ele. Trata-se, portanto, de uma visão direta e imediata da coisa que se quer conhecer, visão que mal se distingue do objeto visto, conhecimento que é coincidência com o objeto que se quer conhecer. E se, como nós vimos, a essência das coisas ou a substância da realidade é a duração, e se a única maneira de conhecê-la é simpatizar-se ou coincidir com ela, então podemos dizer, com Bergson, que a intuição supõe já a duração. Tal é o sentido daquilo que Bergson exige da filosofia, ou seja, aquilo que ele chama de precisão. Uma explicação ou um conhecimento intuitivo que se adere ao seu objeto ou que coincide com ele, que convém apenas a ele e que se presta somente a ele. Mas a intuição entendida dessa maneira, como conhecimento preciso da duração, implica que a consideremos, como Bergson o faz explicitamente, como um método filosófico. E enquanto método filosófico, a intuição tem como um de seus atos principais a denúncia e a consequente superação daquilo que Bergson chama de falsos problemas. Vejamos então, em linhas gerais, como Bergson apresenta alguns desses falsos problemas. O primeiro deles, e que segundo Bergson trata-se de um dos problemas angustiantes que os homens se colocam, pode ser formulado através da seguinte questão: de onde viemos? A partir daí, desdobramos a questão e nos perguntamos de onde vêm os seres vivos, as coisas, o universo, o ser. E se estabelecemos uma causa primeira de tudo que existe, nada nos impede de nos indagarmos ainda sobre a causa dessa causa e assim, indefinidamente, numa regressão ao infinito. Se nos detemos em algum ponto dessa corrida interminável, diz Bergson, nós o fazemos apenas para escaparmos à vertigem. Ora, o que se encontra como pressuposto desse problema aparentemente insolúvel é o fato de concebermos um nada que existiria antes da existência das coisas, a precedência de um vazio a partir do qual as coisas teriam surgido. E então nos perguntamos sobre a origem do universo, sobre esse ponto preciso em que surgem as coisas a partir desse vazio primordial e pré-existente. E, se somos metafísicos,
nos perguntamos na sequência: por que surgiu o ser? Por que tudo não permaneceu como antes, ou seja, não sendo nada? Por que o ser ao invés do nada? É assim que, para dar resposta a esse dilema, engendram-se as diversas teorias sobre o ser, metafísicas que se confrontam entre si, sem chegarem, entretanto, a um acordo definitivo. De modo que acreditamos que o problema espera ainda uma solução, mas sentindo no íntimo, com certa angústia, que ele jamais será resolvido. E de fato, diz Bergson, ele jamais será resolvido, e não por uma incapacidade intelectual nossa de encontrar uma solução definitiva, mas porque, nos termos em que ele se põe, trata-se de um falso problema ou de um problema inexistente e que, enquanto tal, nem sequer deveria ser colocado. Senão vejamos. Se nós afirmamos que existe um nada que precede o ser, ou então que poderia não haver nada, pressuposto de base do problema, a palavra nada, diz Bergson, não tem significação alguma. Trata-se apenas de um som destituído de sentido, pois se a palavra nada se referisse a algo realmente existente, então o nada deixaria de ser nada, pois ele seria algo, seria limitado, teria contornos. A existência do nada implicaria a existência do não ser, ou seja, a existência do que não existe, o que constitui um flagrante absurdo. Se nós insistimos em imaginar um nada que precede o ser, em representar a realidade estendida sobre o vazio como sobre um tapete, o ser como um bordado sobre a tela do vazio, como diz Bergson, é porque pensamos em termos de supressão lá onde existe somente substituição. Com efeito, como nos mostra Bergson, para formarmos a ideia de um nada absoluto, nós partimos sempre do pleno, do ser ou de tudo que existe, para em seguida suprimi-los e assim acreditamos obter o vazio total ou o nada como a completa ausência de ser. Mas, se acompanharmos de mais perto, essa pretensa supressão de tudo não se realiza jamais, pois se eu me esforço pelo pensamento por suprimir ou por abolir tudo, resta ainda eu mesmo que executo essa ação de supressão. E mesmo que suprimimos esse eu, resta ainda esse outro eu que executa essa nova supressão e assim sucessivamente. Assim, a supressão pura e simples, quer se dê efetivamente ou pelo pensamento, é apenas uma ilusão. Na verdade, diz Bergson, ela é apenas uma das metades do processo real de substituição que se prolonga no universo. Quando alguma coisa desaparece, algo novo se forma em seu lugar. Quando um ser é suprimido, um novo ser se substitui ao que já não é mais. Se nós nos desviamos do novo, é porque ele não preenche nossas expectativas, não satisfaz o nosso interesse. Assim, preferimos nos ater àquilo que foi substituído, concebendo o novo que substitui como ausência daquilo que foi substituído. Como diz Bergson, eu cito suas palavras, quando levo um visitante a um quarto que ainda não mobiliei, previno-o de que não há nada. Todavia, sei muito bem que o quarto está cheio de ar, mas, como uma pessoa não se pode sentar no ar, o quarto realmente não contém nada daquilo que, neste momento, para o visitante e para mim mesmo, tem qualquer espécie de interesse. Fim da citação. Assim, quando afirmamos que não há nada, é porque nos desviamos do que efetivamente existe, uma vez que ele não preenche nossas expectativas, não atende o nosso interesse. É preciso dizer, portanto, que na ideia de nada há mais conteúdo intelectual do que na ideia de ser, e não o contrário, como de hábito imaginamos. Isso porque a ideia de nada inclui a ideia do ser, da qual se parte, mas a negação ou a supressão dessa ideia por uma operação do entendimento, mais a motivação dessa pretensa supressão, ou seja, o desejo nostálgico fundado em nosso interesse por aquilo que foi suprimido em detrimento daquilo que vem
substituí-lo. Desse modo, trata-se tão somente de uma ilusão, a ideia de que a realidade preenche um vazio e de que o nada, entendido como supressão de tudo, preexiste a todas as coisas. Logo, o problema angustiante e insolúvel de onde viemos e por que o nada antes do ser, problema metafísico por excelência, é um falso problema apoiado sobre uma ilusão e que, portanto, não deve nem mesmo ser colocado, já que ele nem existe como problema. O mesmo mecanismo, a mesma ilusão e a mesma motivação encontra-se em outro falso problema denunciado por Bergson, que consiste em se perguntar por que uma ordem se impõe no mundo ao invés de uma desordem supostamente primordial. Por que a ordem ao invés da desordem? E as tentativas de responder a essa pergunta, as soluções dadas para esse problema, engendraram as diversas teorias do conhecimento, sem que com isso se chegasse a uma resolução definitiva desse problema. Como observa Bergson, uma das tarefas fundamentais da teoria do conhecimento é a de determinar como a ciência é possível, ou, em outras palavras, o porquê da ordem racional das coisas na natureza, tal como a física nos mostra. Ora, colocar essa questão pressupõe aceitar a existência, ao menos de direito, de uma desordem prévia sobre a qual viria a se sobrepor a ordem como um mistério a ser desvendado. Desse modo, a ordem seria uma conquista sobre a contingência, algo que viria a se sobrepor a uma ausência de ordem primordial. É assim, por exemplo, que Aristóteles concebe uma rilé, matéria em si mesma indeterminada, a qual se acrescentaria a forma. Para Bergson, o problema epistemológico de base que a filosofia assumiu no decorrer de sua história sustenta-se sobre uma ilusão análoga à que vimos operar sobre o problema do nada. Trata-se igualmente de um falso problema que, enquanto tal, não deveria nem mesmo ser colocado, posto que inexistente enquanto problema. Há mais na ideia de desordem do que naquela de ordem, pois a ideia de desordem inclui a ideia de ordem da qual se parte, mais a supressão ou a negação dessa ordem pelo entendimento, mais a motivação dessa supressão fundada em nossos interesses práticos que incidem antes na ordem que foi substituída do que naquela que a substitui. Por fim, outro falso problema, ou problema inexistente exposto por Bergson, é aquele que consiste em se perguntar o que nos reserva o amanhã, ou, entre os termos, o que se tornará realidade no futuro dentre tantas alternativas possíveis. O problema assim formulado pressupõe, tal como nós pensamos habitualmente, que uma coisa, antes de ser real, preexistia, sob a forma de ideia, a sua própria realização. Em outras palavras, que o possível, enquanto ideia, preexiste ao real, que o possível torna-se real ao ganhar existência. Para Bergson, ao contrário, cito suas palavras, é o real que se faz possível e não o possível que se torna real. Diz ele, há mais no possível do que no real, pois o possível pressupõe o real, mais uma operação do entendimento que o retroprojeta como possível antes de sua própria realização, mais a motivação dessa operação. Se aqui também nos é difícil de pensar as coisas dessa maneira, é porque também somos vítimas de uma ilusão. A rigor, todos os falsos problemas ou problemas inexistentes compartilham do mesmo vício e da mesma ilusão, o de tomar o mais pelo menos, o de pressupor um não ser que preexiste ao ser, uma desordem que preexiste à ordem, um possível que preexiste o real. A verdade, de acordo com Bergson, aquilo que é real e que existe efetivamente é o ser, a ordem e o real. Mas, no falso problema, há, no fundo, uma ilusão fundamental, o que Bergson chama de movimento retrógrado do verdadeiro, que retroprojeta o verdadeiro, ou seja, o ser, a ordem e o real, como imagens em um não ser
uma desordem, um possível, primordiais que precedem o ato criador que os constitui. É essa ilusão originária, produzida por uma inteligência naturalmente voltada à ação sobre as coisas, que obstrui nosso contato direto com elas, que nos impede de experimentar a duração como criação contínua, como um jorrar de imprevisível novidade a se prolongar no universo. Desse modo, o primeiro ato da intuição, enquanto método, é o esforço que se exige para enxergar os falsos problemas e, assim, dissipá-los. Trata-se de superar a inclinação natural de nossa inteligência através de uma nova maneira de pensar que nos permite o acesso à própria substância da realidade. Na nossa próxima aula, e última aula, voltaremos a isso, ao estudarmos as relações entre a inteligência e a intuição, tal como Bergson as concebe, e que fundam uma nova maneira de se pensar as relações entre ciência e metafísica. Até lá!